Planegipasse, planejamentos e acompanhamentos de estudos. Tenho que diminuir. Sobre os modelos teóricos da administração pública, é correto afirmar que... Deixa eu limpar a tela que eu quero te falar uma coisa sobre essa marcação que eu fiz agora. Sobre os modelos teóricos da administração pública, é correto afirmar que sempre que você for responder uma questão, seja ela de certo e errado, de V ou F, ou múltipla escolha, né, ABCD ou ABCDE, você, por favor, marque o comando da sua questão de maneira visual. Deixe isso em destaque para você. O que eu estou querendo te dizer? Fixa, né? Deixa aquilo sempre visível o que você tem que responder na questão. Eu já vi muita gente boa ficando de fora de cargos grandes, de cargos importantes, enfim, pessoas com uma boa carga de estudos, mas que não sabem resolver questões. E aí não marca o comando da questão, começa a ler, quando chega lá no A, B, C, D, quando está lá pelo D ou pelo C, não se lembra mais, né? Porque, enfim, está fazendo uma prova, existem vários fatores que podem te influenciar. Não sabe mais se ele quer o certo ou o errado. E aí acaba marcando o item contrário ao comando da questão e perde o ponto, acaba perdendo a vaga por consequência. A pessoa tem o conhecimento, mas não tem a técnica de aplicar o conhecimento. Então, muito cuidado. Sempre que for resolver questões, marca o comando e sempre que possível, lê o comando em seguida do item, né? Antes do item. Para quê? Para que você monte na sua cabeça uma estrutura lógica do que é que está sendo pedido, do que você vai responder naquela questão, tá bom? Então vamos lá. Sobre os modelos teóricos da administração pública, é correto afirmar que o modelo patrimonialista, característico das monarquias absolutas, transforma a administração pública numa espécie de extensão dos domínios pessoais do... Sai do meio. Do administrador público. Então, o modelo patrimonialista, característica das monarquias absolutistas, transforma a administração pública numa espécie de extensão dos domínios pessoais do administrador público. Ora, é exatamente isso aí. A gente viu que no patrimonialismo tinha uma subordinação total da sociedade a um Estado autoritário e não tinha limites entre a coisa pública e a coisa privada. A res pública não se diferenciava da res príncipe. É o que está falando aqui, né? Que no modelo patrimonialista a gente tinha uma espécie de extensão do domínio pessoal do administrador público. Show de bola. Questão, ó, corretíssima. Vamos lá marcar o nosso Vzinho. Próxima questão. O modelo de administração que admite o cidadão como cliente dos serviços do Estado denomina-se patrimonialismo. Opa, aqui tá errado, né? O modelo patrimonialista ele se caracteriza pelo nepotismo, pela corrupção, pela confusão entre a coisa pública e a coisa privada, certo? Quem vê o cidadão, né? Quem vê o cidadão aqui como cliente do serviço do Estado é a administração pública gerencial em uma das suas vertentes, tá bom? Então essa questãozinha aqui está, ó, errada, X, corta essa questão, certo? Próxima. Na administração pública patrimonialista, nota-se que o aparelho do Estado é utilizado em benefício do próprio governante e de terceiros por ele favorecidos. Até agora tudo correto, show de bola, tá? Este modelo é caracterizado pela não distinção entre o que é patrimônio público e patrimônio privado. Até agora show de bola. Em outros termos, a res pública se confundia com a res príncipe, com coisa do príncipe. Item perfeito, né? Até utilizou algumas palavras que eu falei para você na nossa aula. Esta é uma definição perfeita do que é administração pública patrimonialista. Se eu fosse você, copiava esse enunciado, copiava esse item no teu caderno, no teu material de revisão, tá? Tem as principais informações sobre o que é administração pública patrimonialista. Salva para você. Tomando meu tereré. Próxima questão. Foi? Foi. Assinale a opção... aqui eu vou ter que sair do meio. Espera chegar nos itens. Assinale a opção que indica as formas de administração pública no Brasil.
que se sucedem no tempo, sem que, no entanto, qualquer uma delas seja inteiramente abandonada. Olha, as formas de administração pública é o que ele quer, certo? As formas de administração pública que se sucedem no tempo, né? Vem uma depois da outra, sem, no entanto, qualquer uma delas seja inteiramente abandonada, né? É aquela ideia. Eu tinha um sistema patrimonialista, quando eu migrei para o burocrático, eu não abandonei, infelizmente, todas as práticas patrimonialistas. E quando eu migrei do burocrático para o sistema gerencial, eu não consegui abandonar, eu não consegui extinguir, não consegui erradicar todas as práticas patrimonialistas e burocráticas, quando eu migrei para o gerencial. Então, a gente quer saber quais são, na verdade, as formas de administração pública no Brasil. A gente sabe, foi patrimonialismo, burocrático e depois gerencial. O que não foi isso aí, tá fora, tá errado. Vamos procurar. Letra A. A administração pública, patrimonialista, até agora está correto, burocrática, correto, e gerencial. Então, nosso gabarito, ó, já é, vou colocar aqui em cima, letra A, fechado. Vamos ver as outras e corrigir, né, os erros que tem lá. Letra B, a administração pública patrimonialista, tá beleza, a burocrática tá beleza e a contingencial. Contingencial tá errado, certo? Isso aqui é modelo de administração de organizações, de administração geral, não administração pública. Eram formas de se administrar organizações, faz parte da teoria geral da administração, tem nada a ver com a administração pública. Letra C, a administração pública patrimonialista, beleza, a burocrática, beleza, e a clássica. A clássica também está errada. Vai na mesma linha do item anterior que eu te falei. A administração pública patrimonialista, a burocrática e a pós-burocrática. Realmente o gerencialismo ele é pós-burocrático, né? Se você for pegar pelo sentido da palavra. Foi depois da burocracia, pós-burocrático. Mas essa nomenclatura não é utilizada na literatura especializada, então está errado também. Letra E, a administração pública patrimonialista, a burocrática, se eu sair do meio, e a empreendedora. Mesma coisa. Errado, não faz parte das formas de administração pública no nosso país. Então, o nosso gabarito é letra A mesmo, tudo corretinho, segue o jogo. Vamos para a próxima questão. Assertiva. A administração pública deve atender os interesses do governante, que faz uso do poder que emana do povo em seu favor. É relacionada ao Estado empreendedor, à ADM pública gerencial, ao patrimonialismo, à burocracia ou à governança pública. Ora, a administração pública deve atender aos interesses do governante, né? Não aos interesses do Estado. Está com cara de quê? De patrimonialismo, de confusão entre coisa pública e coisa privada, de eu exercer o poder utilizando a coisa pública ao meu favor, em prol do que eu quero, não do que é bom para o Estado necessariamente. Vamos lá, que faz uso do poder que emana do povo em seu favor. É justamente isso. É a busca do interesse privado pelo príncipe, pelo soberano, pelo governante, e não do interesse público, né? Então estamos falando de patrimonialismo. Letra C, correta. No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano. E os seus servidores, auxiliares, enfim, todo mundo que está lá junto dele tem um status de nobreza real. Beleza? A coisa pública não se diferencia da privada. Consequência, corrupção e nepotismo. Letra C é o nosso gabarito. Vou botar aqui C. Pronto. Vai ficar marcadinho, né? Próxima questão. As reformas administrativas no Brasil, em grande medida, mostraram-se voltadas à eliminação do patrimonialismo. Correto, né? O patrimonialismo é o primeiro, então os outros vão tentando extinguir, vão tentando acabar com aquelas coisas que eram ruins. Em relação ao patrimonialismo, é correto afirmar que... Essa questão é FGV, já estou vendo pelos itens, isso daqui é FGV. Questão forte, assim, de nível bom, de administração patrimonial, burocracia gerencial, normalmente é FGV. Em relação ao patrimonialismo, é correto afirmar que o quadro administrativo é formado por pessoas com um vínculo de fidelidade pessoal. Tá com cara de correto. Vamos ver os outros. Letra B. Os processos e controles são centrais ao funcionamento das organizações. Tá errado, né? Isso aqui tá errado. Ó, eu não tinha controle, né? Lá, o que eu tinha? Ou tinha ou basicamente não tinha, né?
porque os cargos eram exercidos por pessoas que colocavam os interesses privados acima do interesse público. Isso gerava corrupção. Então não tinha processo e controle de maneira central em funcionamento das organizações. Se eu tinha, era muito pouco só para mostrar para os outros ou coisa parecida. Mas esse não era o foco, já que o foco era buscar o meu interesse privado. Se eu fosse controlar, não ia conseguir fazer isso. Beleza? Então a B está errada. Vou logo marcar ela aqui como errada. Letra C. A impessoalidade em relação ao patrimonialismo. É correto afirmar que a impessoalidade nas relações é uma característica fundamental. Tá errado, olha a pegadinha. Não é a impessoalidade no patrimonialismo, é a pessoalidade. Se os cargos públicos eram prebendas, onde eu tinha uma alta remuneração e tinha uma baixa exigência de labor em troca, isso era totalmente pessoal. Por quê? Porque eu ia colocar quem eu quisesse nesse cargo público, eu ia favorecer pessoas que eu quisesse em troca de quê? De fidelidade, em troca de quê? De parceria, em troca de apoio, em troca de não me sabotar. Então eu colocava pessoas próximas a mim, de maneira totalmente pessoal, para que aquela pessoa ficasse no cargo e buscasse o meu interesse privado junto a mim. Então, letra C está errado por causa disso. Letra D. Em relação ao patrimonialismo, é correto afirmar que a periferia operacional é separada do núcleo estratégico. Na verdade, no patrimonialismo, eu não tinha muita separação na estrutura organizacional, era tudo muito centralizado. As pessoas que estavam na estrutura organizacional, elas eram colocadas por mim para fazer o que eu queria, né? Eu como soberano, e para perseguir os meus interesses. Então não tinha essa estrutura operacional, gerencial, estratégica bem definida. Na verdade, era tudo muito centralizado na figura do governante. Então esse item D também está errado. E o item E, em relação ao patrimonialismo, é correto afirmar que os serviços são moldados como quase mercados. Algumas pessoas leem quase mercado e outras leem quase mercados, tá bom? Quase mercados é quando eu tenho um mercado perfeitamente competitivo e que eu preciso da regulação do Estado. E isso não acontecia no patrimonialismo, né? Eu não tinha um mercado competitivo, eu tinha um mercado, eu tinha a coisa pública, eu tinha o que acontecia, tudo era em busca, em prol do interesse privado, interesse do governante. Eu tinha tarifações injustas, eu tinha um sistema fiscal injusto, então não era uma coisa que se podia competir. Muitas vezes, eu como governante, eu poderia favorecer um grupo e poderia perseguir outro grupo economicamente. E isso não é um mercado com a concorrência perfeita, ainda mais para ser regulado pelo Estado, tá bom? Aqui, os serviços, aqui que eu digo patrimonialismo, né? Os serviços eram marcados pelo privilegiamento de pequenos grupos. Eu não tinha essa concorrência perfeita, certo? Então, o item E também está errado. Vamos voltar para o A, que parecia estar correto e com certeza está. Em relação ao patrimonialismo, é correto afirmar que o quadro administrativo é formado por pessoas com vínculo de fidelidade pessoal. Correto, se os cargos, né, públicos que formam o quadro administrativo, o quadro público, são prebendas, são sinecuras, são de pessoas que me devem favor, quando eu coloco uma pessoa lá por favor, ou por uma premiação, aquela pessoa automaticamente passa a ser fiel a mim ou passa a me dever fidelidade. É por isso que eu coloquei ela lá, e é por isso que eu a mantenho lá, para que ela seja fiel a mim e busque meus interesses privados junto a mim. Então, item A, correto, perfeito. Redação perfeita da questão. Questões FGV normalmente tem um nível muito alto, e essa não deixou por menos. Próxima questão. Vou me tirar aqui do meio quando for na hora, tá? Vamos tirar logo, né? O processo de evolução da administração pública brasileira foi construído com o intuito da redefinição do papel do Estado na sociedade. Nessa perspectiva, verifica-se que a administração pública brasileira evolui por meio de 3 modelos básicos, interagindo uns com os outros. São 3 modelos básicos interagindo uns com os outros. Assinale a alternativa que compreende os 3 modelos de evolução da ADM pública brasileira. Ora, é o que a gente vem estudando, né? Já há um tempinho. Posso me voltar, já que a gente não vai nem precisar ver os itens com tanto cuidado. Nós temos 3 modelos de evolução da administração pública brasileira. O modelo patrimonialista, o modelo burocrático e o modelo gerencial. O que tiver fora disso aí está errado, tá? Vamos voltar para a questão só para descobrir qual é o item e eliminar os outros. Vamos lá. A abordagem clássica já está errado. Letra B. A abordagem administração pública errado. Estruturalista errado.
Letra C, a administração pública patrimonialista está correto, a administração pública burocrática está correto e a administração pública gerencial também está correto. Nosso gabarito já é letra C de cara. Letra D, a administração do planejamento já está fora. Letra E, a administração pública taylorista fora também. Então é isso. Os 3 modelos de evolução da ADM pública brasileira são patrimonialista, burocrática e gerencial. Gabarito letra C, questão simples, facinho, moleza. Mamão com açúcar, né? Que diz. Próxima questão. Acerca da evolução da administração pública no Brasil, julgue os itens a seguir. No estado patrimonial, a estrutura pública é tida como extensão do poder do soberano. Até agora, beleza. De modo que seus servidores possuem status de nobreza. Correto, aqui eu vou colocar várias letras, ó. C de correto, V de verdadeiro, C de corretíssimo. Não é propaganda, tá? Mas acabou saindo, né? Enfim, o estado patrimonial é isso. A estrutura pública ela é a extensão do poder do soberano. E os seus servidores, os seus auxiliares, quem está junto do soberano, possui sim o status de nobreza real. Por quê? Porque tem benefícios fiscais, tem benefícios patrimoniais, tem benefício de usar a máquina pública a seu favor. São nobres. Quem não está nisso aí, está lá embaixo. Então, letra C, correto. Beleza? Próxima questão. FGV, com certeza questão boa. Um estamento eminentemente aristocrático, formado por uma nobreza em declínio, paulatinamente perdeu suas rendas originais e se tornou crescentemente burocrático. Nossa, falou pouco, mas falou bonito. Um estamento eminentemente aristocrático, formado por uma nobreza em declínio, paulatinamente perdeu suas rendas originais e se tornou crescentemente burocrático. Aqui está falando da transição do patrimonialismo para a burocracia, né? Eu tinha um estamento, né, um modelo de administração pública totalmente aristocrático, com a assinatura do Estado aristocrático, com aquela visão de nobreza, seja ela a nobreza de verdade ou a nobreza alusiva, né? Enfim, o status de nobreza que os servidores públicos tinham naquela época. Mas depois dessa nobreza, passou a perder o quê? Passou a perder o seu poder, passou a perder suas rendas. O mercado foi crescendo, o mercado capitalista foi crescendo, foi se formando uma democracia, foi se tendo participação popular e foi se tendo a visão comercial, visão capitalista do país como um todo. Então, essa nobreza corrupta, nepotista, que favorecia os seus próximos, começou a perder o seu espaço. É isso que está falando aqui. Quando ela começou a perder o seu espaço e entramos numa era industrial, não se podia mais ter essa excrescência, essa tristeza, esse erro, né, de administração patrimonialista. E aí migrou-se para um sistema burocrático. No Brasil, a partir de 1930, na era Vargas. Então, ó, o estamento eminentemente aristocrático, formado por uma nobreza em declínio, paulatinamente perdeu suas rendas originais e se tornou crescentemente burocrático. Só palavras bonitas, mas é que eu acabei de falar agora. O texto caracteriza o seguinte tipo de Estado e ADM pública no Brasil, patrimonialista, né? Quem mudou para a burocracia foi o patrimonialismo. Questãozinha tranquila da FGV, só falou bonito, mas tranquilo, show de bola. Dá pra gente acertar e ganhar nossos pontos aí fácil, fácil. Próxima questão. O modelo patrimonialista de administração pública, letra A, é contemporâneo. Cadê meu mouse? Pronto. O modelo patrimonialista de administração pública é contemporâneo ao modelo burocrático, diferindo deste pela separação clara entre patrimônio público dos governantes? Não. O modelo de administração patrimonialista não é contemporâneo ao modelo burocrático, tá? Vou fazer essa questão com a canetinha que a gente vai riscando o que é errado e o que não é. O modelo patrimonialista de administração não é contemporâneo ao modelo burocrático. Ele antecedeu o modelo burocrático, diferindo deste pela separação clara entre patrimônio público e dos governantes. Não. Quem tinha a separação clara entre patrimônio público e dos governantes era a burocracia. Tá? O patrimonialismo não. Tinha confusão da coisa pública com a coisa do príncipe. Certo? Então, item A errado. Item B. O modelo patrimonialista
de administração pública antecede o modelo burocrático, até agora correto, e possui como traço característico a ausência de separação entre o patrimônio público e o dos governantes. Correto, né? É o que a gente falou agora. A gente tem a confusão patrimonial, a confusão de bens, a confusão da coisa pública com a coisa privada, com os interesses privados dos governantes. Então, eu tenho a ausência de separação. Letra B, correta, é o nosso gabarito. Já vou colocar aqui em cima, mas vamos procurar e entender os erros dos outros itens, tá? O modelo patrimonialista da administração pública sucede o modelo burocrático e precede o gerencial. Não, né? O patrimonialismo, ele precede o burocrático e o burocrático vai preceder também o gerencial, sendo caracterizada pela rigidez nas estruturas hierárquicas. Também não, né? Tem um total flexibilidade no patrimonialismo. A coisa segue os interesses do príncipe. Ele faz o que ele quer, ele bota quem ele quer e ele tira quem ele quer. Inclusive, ele usava, os governantes usavam os cargos como prebendas, como favorecimentos, né? Prebenda quer dizer que eu vou ter um cargo com uma remuneração muito alta, remuneração muito boa, e vou exigir nada ou quase nada em troca, em forma de trabalho, tá bom? Então não é uma estrutura rígida, não. É muito flexível e corrupta. Letra D. O modelo patrimonialista de administração pública é uma resposta ao excesso de flexibilidade do modelo gerencial. Já está errado, não tem como ser resposta se é uma coisa que foi antes, você não tem como responder algo que ainda nem existe. Sucedendo este último, tá tudo errado, não vamos mais ver o resto, tendo seu principal foco na responsabilidade fiscal, tá tudo errado, porque nada disso aqui condiz com patrimonialismo, tá bom? E o item é: o modelo patrimonialista de administração pública é contemporâneo ao modelo gerencial. Tá errado. É patrimonialismo, depois burocracia, depois gerencialismo. Dele diferindo pela utilização de modelos de parceria públicos-privados em lugar. Nem faz nem sentido o que está sendo aqui. Então, nosso gabarito é a letra B mesmo, de boa, meu campeão. Próximo item. Vamos lá. Os desafios da administração pública contemporânea relacionam-se diretamente à quebra de paradigmas e conceitos pré-estabelecidos sobre a gestão organizacional. Beleza. A constante troca de conhecimento entre a esfera pública e privada é essencial para garantir a constante evolução dos sistemas organizacionais. Show de bola, né? Está dizendo aqui, nessa preleção aqui, que os sistemas públicos sempre estão conversando com os particulares, com os privados, já que eles acabam por correr um pouco mais rápido e terem já uma boa noção do que pode acontecer ou não, tá bom? Com relação a este assunto, julgue o item a seguir. Esse é o nosso comando, julgue o item a seguir, ou seja, ele vai estar V ou vai estar F, né? A erradicação do patrimonialismo no Brasil aconteceu com a reforma administrativa de 1930, que instituiu o modelo de administração burocrática na gestão governamental brasileira. Tá, assim, a reforma administrativa de 1930 realmente ela instituiu o modelo de administração burocrática na administração pública brasileira, né? Foi na era Vargas que a gente saiu do patrimonialismo para a burocracia. Mas isso, não erradicou patrimonialismo, não. Nós temos, inclusive, traços patrimonialistas na administração pública brasileira até o dia de hoje. E hoje em dia nem é mais burocracia, já é gerencialismo, tá bom? Então o erro dessa questão está nisso, em dizer que erradicou o patrimonialismo do Brasil. Não erradicou coisa nenhuma. Quiséramos nós que tivesse erradicado, né? Seria muito bom. Próxima questão. Considerando a evolução da administração, julgue o item a seguir. O modo de estruturação das organizações públicas brasileiras passou por mudanças que levaram à extinção do modelo patrimonialista de administração e ao surgimento de um modelo burocrático que se mostrou efetivo para os objetivos do Estado na atualidade. Essa questão, ela traz dois erros, tá? Primeiro, quando eu migrei do modelo patrimonialista para um modelo burocrático, eu não extingui esse modelo patrimonialista por inteiro. Ainda hoje, na atualidade, que já estamos inclusive em uma época gerencial,
temos traços do modelo teórico patrimonialista na nossa administração. O outro erro dessa questão está quando ela fala que o modelo burocrático se mostrou efetivo para os objetivos do Estado na atualidade. Não, ele não se mostrou efetivo. Na verdade, a burocracia foi um fracasso, porque prevaleceram as disfunções da burocracia na prática, no mundo concreto, no mundo do trabalho em si. E aí a burocracia foi substituída pelo modelo gerencial. Claro que também não foi erradicada, foi apenas substituída a forma de se pensar, de se trabalhar e de ter foco em coisas diferentes em prol do público, em prol do povo, certo? Então essa questão está errada, tá bom? Esses dois erros, o patrimonialismo não foi extinto e a burocracia não se mostrou efetiva. Próxima questão. Considerando as principais abordagens da administração e evolução da administração pública no Brasil, julgue os itens a seguir. Então, é D ou é F? No modelo de administração pública patrimonialista, os servidores públicos possuem status de nobreza real e os cargos funcionam como recompensas, o que contribui para a prática de nepotismo. Que maravilha! Que copia! Mano, copia, tira foto. Imprime, bota no bloquinho e fica olhando para isso, tá? Essa é a ideia do patrimonialismo, essa é a ideia histórica do patrimonialismo e nós tivemos realmente isso de fato, né? A gente teve muita prática de nepotismo, muita prática de corrupção. Os servidores ligados ao poder pareciam sim, de alguma forma, ser nobres, ter uma aura de nobreza, de status de nobreza. Por quê? Porque tinham privilégios, né? Era um pequeno grupo favorecido pelos governantes. Eles, além de perseguir os grupos que não eram de seu interesse, eles favoreciam financeiramente, fiscalmente, enfim, com tudo que era possível dentro da máquina pública, o grupo específico. E essa galera realmente ficava com o status de nobreza, tá bom? E depois ele fala que contribuiu para a prática do nepotismo, que os cargos funcionavam como recompensas. Claro, os cargos eram sim, os cargos eram recompensas. Vou dizer uma palavra que eu já falei 300 vezes nessa resolução de questões. Os cargos públicos eram prebendas ou sinecuras. O que quer dizer isso? Eram cargos em que eu tinha uma alta remuneração e uma baixa troca, né? Uma baixa contrapartida. O cara não tinha que trabalhar muito, muitas vezes não tinha que trabalhar nada. Beleza? Então esse item está certíssimo. V de verdadeiro, C de certo e C de correto e mais um C de corretíssimo. Beleza? Maravilha. E assim, pessoal, a gente termina a nossa aula sobre patrimonialismo. Vimos muita coisa importante, vimos informações relevantíssimas. E é isso. Fica com Deus, um beijo. A hora é agora. Planeje Passe. Planejamentos e acompanhamentos de estudos. Estude para concursos públicos, vestibulares e OAB. Com planejamento totalmente personalizado à sua rotina, de forma a otimizar seu tempo de estudos e lhe ajudar a garantir a tão sonhada aprovação. Acesse agora mesmo nosso site e escolha o planejamento que melhor se adequa a você. Após sua compra e envio das respostas do teste de nível, em até 48 horas úteis você recebe seu cronograma focado em seus estudos e objetivos. E tem mais! Além do planejamento personalizado, você receberá o controle de conteúdo, indicação bibliográfica completa e muitas técnicas e dicas de estudos. Vem que a vaga é sua! Todos os nossos planejamentos são elaborados por coach experiente, certificado nacionalmente e internacionalmente e aprovado em diversos concursos pelo Brasil. Não perca tempo, venha para o time dos aprovados. Planeje Passe, planejamentos e acompanhamentos de estudos.